Gente, hoje eu quero mostrar um jogo novo para vocês. É o jogo O Caminho da Lagarta, na verdade, o nome dele. Como vocês podem ver, é um tabuleiro simples, quadriculado, de 6 por 6 quadradinhos, ou seja, ao todo tem 36 espaços. E cada espacinho tem um velcro. Não sei se dá bem para vocês enxergarem. Ele tá plastificado, como todos os outros, laminado, aliás, né? Só que ele tá numa placa um pouco mais grossinha, por ser um tabuleiro reto, dá para fazer isso. E nesse caso é até recomendável, porque as crianças vão pôr e tirar muitas pecinhas, por isso o velcro, também para elas não ficarem se mexendo e se perdendo. E é um jogo de raciocínio lógico, tá? Quem vai montar esse jogo inicialmente é o adulto, seja o terapeuta, seja o professor, e depois que a criança pegar o jeito, a própria criança pode fazer a montagem, tá? Ele é bem simples. Na verdade, a gente tem 3 modelinhos de lagarta para começar o jogo. Você vai usar um por vez. Essa lagarta é que a gente vai ter que levar até o objetivo final. O objetivo final também são 3 opções. Pode ser uma florzinha, pode ser a borboleta que ela vai virar e pode ser um coração, tá? Isso aqui é opcional. Qual deles você vai usar? Mas tem que ter o início, que é a lagarta, é o ponto de partida. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó. Ele fica grudadinho, tá? Essas pecinhas, por elas serem muito pequenininhas e vão ser muito manuseadas, então eu fiz com um reforço de EVA, além do papel mais durinho de sempre, né, laminado. E também tem um pedacinho de velcro, lógico, para poder grudar no nosso tabuleiro. Como objetivo, eu vou escolher a florzinha. Então, a lagarta vai ter que chegar na florzinha. Eu poderia colocar essa lagarta, essa florzinha, em qualquer lugar do tabuleiro, tá? Mas eu coloquei aqui nas pontas para começar. Depois, eu posso, isso também é opcional, colocar algumas folhinhas no meio do caminho. A gente tem 6 opções aqui de folhinhas. A gente pode pôr quantas quiser, ou pode não pôr nenhuma também. Quando a gente coloca a folhinha, o objetivo pode ser 2, na verdade, né? Pode ter o objetivo de passar pela folhinha, então a lagarta tem que comer, porque a lagarta come folhinhas, né? Ou pode ser também o objetivo de desviar, aí também é opcional. Mas o mais legal é que a lagarta tenha que passar pelaquela folhinha, né? Como quem fosse atrás de comidinha no meio do caminho até chegar no seu objetivo, que aqui no caso a gente colocou a florzinha. Então, eu vou espalhar algumas folhinhas por aqui também, tá? Vou fazer assim para vocês conseguirem enxergar melhor. Vou espalhando as folhinhas, posso pôr quantas quiser, posso não pôr, né? Não importa onde as folhinhas estejam, a gente vai conseguir chegar no objetivo passando por todas as folhinhas, mas de repente você pode colocar também o objetivo, como eu disse, ou de desviar das folhinhas, ou de passar por pelo menos uma folhinha, de passar por pelo menos 2 folhinhas, pode colocando desafios diferentes. O legal desse jogo é que ele é bem interativo, então dá para você ir mudando os objetivos de acordo com as suas intenções, tá? Bom, o tabuleiro tá montado. Defini que vai ser assim: minha lagartinha de ponto de partida, minha florzinha de ponto de chegada, e o meu objetivo é que ela passe por todas as folhinhas antes de chegar no seu objetivo final, que é a florzinha. Aí, como que a criança vai jogar? Você vai disponibilizar para ela as flechinhas. Então, eu tenho aqui flechinhas retas, tenho de 2 cores, mas no caso as setinhas você vai virar para onde precisar. E tem essas setinhas que fazem a curva, cada uma para um lado, mas também podem ser usadas de baixo para cima, tá? Então, a gente vai seguindo o caminho da partida da lagarta. Eu vou colocar assim para ficar mais fácil de vocês enxergarem. E como o meu objetivo é chegar na primeira folhinha, passar pela primeira folhinha, veja, eu não posso simplesmente pegar uma setinha reta e colocar aqui em cima dessa setinha virada para cima.
né? Colocar uma setinha pro lado. Não, eu tenho que colocar uma setinha que faça a curva. Uma setinha que faça a curva que eu preciso. Ela tava reta e vai virar pra cá. Aí sim eu posso pôr uma setinha retinha para ela passar pela folhinha. Tá vendo como é? É simples, é bem possível, na verdade. Agora eu quero que ela passe pela folhinha de baixo antes de chegar na folhinha de cima. Mas isso é uma opção minha, né? Poderia ser de outra forma. E aí eu vou colocando as flechinhas que eu acho que, as setinhas, né, que eu acho que vão ser necessárias para me levar até lá. Então veja quanto que isso trabalha a questão do raciocínio lógico da criança. Passou por essa folhinha, e agora? Como que ela faz para ir até a florzinha, sendo que o objetivo dela ainda é passar por essa folhinha aqui, né? Se tivesse uma folhinha aqui, por exemplo, ia ficar difícil? Não, mas antes de passar por aqui eu ia criar outro caminho que fosse possível. Ah, mas não criou, né? Não deu certo. A criança não conseguiu pensar nisso. Passou por uma primeira e não vai conseguir passar pela outra. Por isso, gente, que tem velcro, né? Para ir colocando e tirando de acordo com o que a criança vir que é o necessário, tá? Então, o objetivo é você que define, o caminho é a criança que vai traçando, mas sempre usando, né, o raciocínio lógico para chegar aí onde ela precisa chegar, tá? Claro que pra gente que é adulto, né, já tem uma visão maior da situação, fica um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Mas para criança a gente pode começar aos pouquinhos até que ela de fato se familiarize, né, com a ideia e consiga até percorrer percursos um pouco mais complexos. E olha só, a lagarta saiu do ponto de partida, foi fazendo as curvas, passando por todas as folhinhas até a última folhinha, até chegar na florzinha, que era o objetivo. Então, esse aqui é o caminho da lagarta, que é um jogo de estratégia, um jogo de raciocínio lógico, né? De direção, trabalha também a questão da direita e da esquerda, para cima e para baixo, enfim. Eu acho muito interessante, eu acho muito necessário, acho que a gente tem pouco material desse no mercado, mas que é bem interessante para a gente trabalhar com as crianças. Falta um pouco isso. Claro que, né, como eu digo sempre, os jogos de tabuleiro, eles são mais uma opção, eles são um reforço. O ideal é que a criança, especialmente a criança pequena, consiga trabalhar isso no concreto, com o próprio corpo, né, com o deslocamento do corpo no espaço real. Mas esse tipo de atividade no tabuleiro também é uma representação que vai ser necessária lá na frente. Então, por que não fazer as duas coisas ao mesmo tempo também? O que não pode é só fazer uma delas, né? Aí fica complicado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Caminho da Lagarta, um jogo novo. Depois eu coloco lá para vocês na publicação o preço dele certinho. Lembrando que vai com todas as instruções e o kit completo, tá ok? Obrigada.